Hoje eu gostaria de falar sobre este livro, Perspectivas dos Escritos e Outros Escritos de Lacan, Entre Desejo e Gozo. Eu estou pretendendo fazer uma série denominada Coisas do Arco da Velha. Esse seria o primeiro número da série. Por que Arco da Velha? É uma expressão antiga que denota coisas antigas, que também se referem a espanto, a coisas fantásticas, a coisas insólitas, que tem a ver com uma tradição bíblica do Velho Testamento, do livro do Gênesis, em que depois do dilúvio Deus fala com Noé que, olha, fica tranquilo que não vou mais mandar o dilúvio, vamos fazer uma nova aliança. O arco da aliança entre Deus e a humanidade. Cientificamente, é um fenômeno chamado arco-íris, que divide as cores do espectro solar em 7: vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Isso indica também uma multiplicidade do campo analítico, não só na questão da diferença sexual, LGBT, etc., né? Da pluralidade da questão da diferença sexual, mas também da multiplicidade de visões que constituem o campo analítico, variado, plural, diversificado. Então, esse livro, para quem, como eu, foi educado, aprendeu a considerar certas definições da psicanálise, esse livro me provocou uma espécie de espanto, no sentido de ele dizer coisas de uma maneira nova, mas que também são muito antigas. E ele, para mim, teve a virtude de me fazer repensar o meu aprendizado, a minha leitura da obra freudiana. Eu que fui acostumado a pensar, por exemplo, o inconsciente como um conceito, o conceito maior inventado por Freud, pensar o inconsciente como acrônico, alteritário, incognoscível. E, ao longo desse aprendizado, eu fui observando uma espécie de, na minha opinião, uma destituição progressiva do conceito de inconsciente, desde pelo menos o seminário 11, sobre os 4 conceitos, né, do Lacan, quando o Lacan define o, o seu entendimento de inconsciente como sendo diferenciado do inconsciente freudiano. Há um capítulo desse livro, do seminário, em que ele diz o inconsciente freudiano e o nosso, o que abre para uma discussão a respeito de seriam dois inconscientes, seria o mesmo inconsciente ampliado, com essa ênfase na alteridade. Enfim, é uma questão que nos faz pensar. E eu acho que esse livro tem essa virtude de colocar certas coisas, certas afirmações que são aparentemente insólitas e que nos fazem pensar. Essa seria, a meu ver, a sua grande virtude. Por exemplo, o outro conceito fundamental, a transferência, ela não mais ocupa um lugar de primeiro plano. Ela é incluída na noção maior de histeria, aquilo que constitui uma espécie de miragem de que os analistas deveriam acabar, no sentido de uma certa urgência, uma certa pressa para que o sujeito analisante alcançasse a sua satisfação. E a transferência seria uma espécie de miragem, de uma espécie de ilusão que atrasaria um pouco
a obtenção dessa satisfação. Nesse livro, Miller fala muito da urgência, da pressa com que o analista deveria trabalhar, o que tem a ver com a questão do tempo, não é? Desde Lacan denominado o tempo lógico, a questão da duração variável das sessões, que em última instância tenderiam por uma brevidade da duração das análises, né? O que seria compatível, o que seria muito afim das psicoterapias. Essa seria uma questão importante para a discussão no campo analítico. Uma outra afirmação, também espantosa, é de que a clínica não é a psicanálise. Nós que nos acostumamos com a ideia de que estamos todos submetidos à soberania da clínica, de repente esbarramos com essa afirmação de que a clínica não é a psicanálise. E o Lacan diz, não o Lacan, mas o Miller diz, baseado em Lacan, que ele, Miller, resolveu deixar a clínica para o DSM, para a Bíblia dos psiquiatras. Então, não se trata de clínica, e sim de um encontro, no caso da psicanálise. Nós nos acostumamos também a pensar na expressão travessia da fantasia, que constituiria uma espécie de vetor de direção do tratamento. Existiria a travessia da fantasia. Diz o Miller que não há travessia da fantasia, mas uma espécie de acomodação do sujeito a um certo nível de satisfação, abrindo-se mão das pretensões muito exageradas de obtenção de um novo sujeito, um sujeito que tivesse atravessado a experiência analítica e se transformasse em algo ou alguém inteiramente diferente, o que se constatou que não era possível. Se existe a fantasia fundamental e se ela é inconsciente, não há como acessá-la de alguma maneira, portanto, não há travessia da fantasia. Outra afirmação curiosa: só há uma teoria, a de Freud. Os outros seriam meramente comentadores. Prazer e gozo não apresentam diferença essencial. Aprendemos que o prazer é o limite do gozo. Aqui já não se trata tanto disso. Não tem uma diferença essencial. E há também essa afirmação do esforço de Miller como fazer calar Freud, em que o autor não acredita nessa exigência de que o analista deve esquecer tudo o que sabe, toda a sua teoria, porque ele estaria sempre sob a influência da teoria freudiana. Outra afirmação: o ensino de Lacan passa da mania à depressão. Isso, para quem viveu a experiência de uma análise com o tempo lógico, com o corte da sessão, mesmo no entendimento de que a sessão tem uma duração variável, pode testemunhar os efeitos do corte como sendo inicialmente da ordem da euforia, da alegria. Algo muito parecido com a mania, que se define como sendo a supressão de todos os significados num tempo muito rápido. Certamente é um dos efeitos da experiência do corte, essa exaltação, essa euforia que é comparável à euforia do bebê no estádio do espelho, em que ele se confronta com uma imagem de completude, ainda que ele não tenha controle motor. Essa imagem que se apresenta para ele como una,
inteira, não partida. Isso provoca euforia no bebê, que tenta apreender essa imagem no espelho, mas não consegue. Então, o segundo momento seria o da depressão, por não conseguir essa unificação. Mas aqui o curioso é que não há nenhum comentário da parte de Miller a respeito de uma célebre e discutível afirmação de Lacan de que depressão é covardia. Aqui, por exemplo, não se aplica essa noção ao ensino do Lacan e ao próprio Lacan, que, segundo o próprio Miller, no fim da vida estaria de saco cheio. Então, isso não se aplica a ele. A depressão é covardia, na minha opinião, é altamente discutível essa afirmação, mas não se aplica se aplica ao resto dos mortais, mas não à experiência, o ensino e ao próprio Lacan. Uma outra ideia significativa é a ideia de salvação pelos dejetos e não pelos ideais. A salvação pelos ideais seria compatível com a pretensão psicoterápica. Aqui não, e isso me parece uma coisa assim bem antiga, bem freudiana, na medida em que esses dejetos são entendidos como sendo o resto desprezado pela ciência. Por exemplo, os sonhos, os atos falhos, os esquecimentos, as fantasias, os sintomas, os delírios, as alucinações são esses restos desprezíveis de uma certa ciência dura, que não os considera como objetos dignos de estudo. Isso ficaria a cargo de disciplinas que já foram até acusadas de pseudociência, que não se trata do caso. Uma outra coisa bem espantosa é essa ideia de que o legal, o bom da experiência analítica é a do instante, o momento do instante de ver. Sabe-se que Lacan divide o tempo em instante de ver, tempo para compreender e momento de concluir. Acho que num acesso de bom humor, o Miller disse que o bom da experiência analítica, pelo menos para o analista, são as 16 primeiras sessões, o resto é uma pura repetição. Então, nas primeiras 16 sessões, há uma espécie de lua de mel entre o analisante e o analista. Depois há uma dificuldade, uma chatice, uma repetição sempre a mesma, e o próprio Miller se indaga como fazer para lidar com isso, com essa chatice, com essa coisa entediante da repetição. Ele confessa aí o seu mal-estar, a sua dificuldade, como lidar com isso, né? E eu fico aqui pensando se isso talvez tivesse sido um dos motivos para que se insista na ideia de tempo lógico como sessão curta. Que quando você está muito chateado, quando você não sabe o que fazer, corta a sessão. Seria isso? Isso é uma questão. Aqui também um momento significativo que eu chamaria de autocrítico, a autocrítica de Miller a respeito da clínica social. A ideia de que os analistas têm que ir para a rua para promoverem atendimentos gratuitos, sem pagamento. Ele mesmo, Miller, se diz um pouco responsável por isso, mas hoje ele não faria da mesma maneira, entendendo que deve haver um pagamento, sim, e a experiência de não pagamento só seria legítima se fosse temporária e se conduzisse como se fosse uma preparação para uma psicanálise. Aí sim, paga. Essa questão do ir para a rua, que está muito na moda, né, bastante discutida, e
nesse livro do Miller, ele confessa que teve alguma responsabilidade nisso, mas que hoje pensaria diferente, com exceção de, no caso de ser essa experiência uma propedêutica para que haja análise. Outra coisa muito curiosa é a alternância com que Lacan é comparado com Sócrates, ora com Sócrates, ora com os sofistas. Ora com Sócrates, porque foi aquele que fez vacilar os semblantes de todos aqueles que acreditavam saber o que faziam. E Sócrates sai pela rua perguntando se como é que eles conseguiram essa certeza a respeito dos seus próprios ofícios. Então, segundo Miller, se trata de aplicar a experiência socrática nos analistas, no sentido de fazer vacilar o semblante da própria psicanálise. Não é à toa que o Lacan chamou Sócrates de o primeiro analista, ou pelo menos o precursor do analista. Ora, sabe-se que Sócrates se opunha aos sofistas e que há um grande debate. De um lado, Sócrates, Platão, Aristóteles, e de outro, os sofistas. Tanto o Sócrates, o Platão e o Aristóteles acreditavam numa certa ideia de verdade, ao contrário dos sofistas que valorizaram na sua diversidade, não constituíram propriamente uma escola, cada um ensinava de um jeito, né? Os sofistas acreditavam mais na relatividade do conhecimento, se ele fosse possível, porque teve um sofista, o Gorgias, disse que não era possível, né? Mas, enfim, acreditavam numa perspectiva mais pragmática de uso em relação ao saber, que aproximaria a sofística da psicanálise lacaniana, em que o Lacan recomenda que a gente não deve morrer pela verdade, na medida em que o inconsciente também mente. O inconsciente é uma verdade mentirosa e que essa noção paradoxal de ser uma verdade mentirosa se estende a toda a experiência psicanalítica. De um lado, Sócrates, e de outro, a sofística, os sofistas. E é curioso, né? Esse livrinho aqui aborda essa questão. Bárbara Cassan ressalta esse aspecto do Lacan. Jacques, o sofista, fazendo essa citação muito precisa, reveladora, do Lacan, que diz: o psicanalista é a presença do sofista em nossa época, mas com um outro estatuto. Ele diz isso no seminário Problemas Cruciais da Psicanálise, na lição de 12 de maio de 65, seminário inédito, do livro 12. Então, há uma oscilação aí, né? Ora Sócrates, ora sofista. Uma outra afirmação também é de que não há saúde mental, na medida em que todos somos loucos. E o final de análise, para além de toda a elaboração extremamente sofisticada, a tentativa enorme do Lacan de estabelecer uma lógica para este momento, não é? No final, esse final é próximo do entendimento de que, tal como o real, para além de impossível, é meramente contingente. Tanto o real quanto o final de análise são contingentes. O final pode ser caracterizado como tendo uma estrutura de encontro.
na melhor das hipóteses.